Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 11. Patrulha e novas habilidades. Viver na cidade de Nova York é frequentemente visto como a realização de um sonho para inúmeras pessoas. Para muitos, o fascínio da Big Apple reside na promessa de grandes oportunidades, culturas diversas e experiências emocionantes. No entanto, por trás do glamour reluzente e das luzes brilhantes, a vida nesta metrópole agitada também apresenta seus desafios. Em 2008, o estado de Nova York experimentou um aumento notável nas taxas de criminalidade, marcando o primeiro aumento anual desde o início da década de 1990. A taxa geral de crimes violentos da cidade subiu para 454,5 ocorrências por 100 mil habitantes, uma estatística preocupante tanto para moradores quanto para visitantes. Esse aumento da criminalidade abrangeu uma série de delitos, incluindo agressões graves, furto, roubo de veículos, roubos, homicídios e estupros. Esses crimes não são incidentes isolados, ocorrem diariamente afetando a vida de inúmeras pessoas e deixando cicatrizes profundas nas vítimas e nas comunidades. As consequências de tais injustiças vão muito além do período imediatamente posterior ao ocorrido, já que muitos moradores lidam com medo, trauma e a necessidade de segurança em um ambiente urbano que, por vezes, pode parecer perigosamente imprevisível. Era plena noite em Nova York, onde um manto de escuridão envolvia as ruas que raramente descansavam. O pulsar vibrante da metrópole continuava. Táxis passavam zunindo, sirenes soavam à distância e andarilhos noturnos vagavam pelas sombras, alheios às horas sombrias que cobriam a cidade. Num beco isolado, longe do calor dos postes de luz, dois homens vestidos de preto pairavam ameaçadoramente sobre uma figura menor. Seus rostos encapuzados mal eram visíveis, mas a ameaça em sua postura era inconfundível. Eles desferiram uma série de socos em um homem que aparentava ter 30 e poucos anos, vestido com um terno barato e mal ajustado que pouco o protegia do frio da noite, ou da brutalidade de seus agressores. Austin cambaleou para trás contra a parede de tijolos úmida do beco, grunhindo de dor enquanto tentava proteger o rosto da saraivada implacável de golpes. Cada golpe reverberava por seu corpo, e uma dor aguda atravessou seu lábio quando este se abriu, o sangue quente escorrendo e manchando sua gola. O desespero brilhou em seus olhos enquanto ele afundava no chão, tentando organizar seus pensamentos em meio ao caos. Cara, esse vagabundo só tem $100, resmungou um dos assaltantes, Chris, e jogou a carteira vazia na cabeça de Austin. Eu te disse que a gente devia ter ido atrás do outro cara. Ele tava de sapato de marca. Tanto faz, cara. Vamos pegar os sapatos dele e observar para podermos fugir, disse o outro criminoso, Mac. Não o relógio. Era do meu pai. Austin disse com a voz rouca, apertando o relógio contra o peito. Por favor. Como se eu nunca tivesse ouvido isso antes, zombou Mac enquanto ele e Chris se aproximavam de Austin. Olha, só nos dê o relógio ou vamos arrancar todos os seus dentes. De repente, uma barreira protetora feita de energia envolveu Austin. À direita deles, passos ecoaram pelo beco, fazendo com que Chris e Mac recuassem um passo. Que diabos? Quem é esse? Disse Chris, sacando uma pistola. Apareça. Emergindo da escuridão, uma figura vestida com um impressionante terno vermelho e branco entrou na penumbra do beco. O brilho de seu capacete polido refletia a luz bruxuleante dos postes, projetando um brilho quase etéreo. Sua capa branca esvoaçava dramaticamente atrás dele, criando uma silhueta imponente que momentaneamente deixou Chris e Mac perplexos. Seus olhos se arregalaram em descrença, pegos de surpresa pela presença repentina daquela pessoa inesperada vestida com cores vibrantes. Desistam agora e ninguém precisará se machucar, disse Atomic, com a postura ereta e firme. Que se dane. Chris rosnou e puxou o gatilho. Pescou perplexo ao ver sua Glock 19 transformada em uma pistola de brinquedo verde infantil que soltou uma rajada de bolhas. Oh, o que é isso? Antes que percebesse, um baque metálico ecoou atrás dele. Virando-se bruscamente, Chris descobriu que as roupas de seu parceiro haviam se transformado em blocos de ferro. Mac, não consigo me mexer. Chris, me ajuda. Mac gritou surpreso enquanto se esforçava para mover os membros. Infelizmente, ele só conseguia mover as mãos, os pés e a cabeça, mas sem sucesso. Bruxaria. Isso é bruxaria. Na verdade, não. Eu só transmutei a composição atômica das suas roupas em ferro. Sem problemas, disse Atomic, desferindo um soco brilhante do tamanho de uma bola de basquete que atingiu o estômago de Chris. O homem caiu no chão imediatamente, segurando a barriga. Outro clarão envolveu Chris e Mac, deixando ambos presos por cordas. Agora, aguardem até que os melhores policiais de Nova York venham buscá-los. Após dissipar a barreira protetora ao redor de Austin, Atomic se agachou e ajudou o homem a se levantar. Ao notar os hematomas que cobriam o corpo de Austin, Atomic fechou os olhos e se concentrou. Embora Atomic não pudesse manipular ou afetar diretamente formas de vida sencientes, ele ainda possuía a notável habilidade de perceber sua estrutura atômica da mesma forma que fazia com objetos inanimados. Essa percepção aguçada permitia que ele realizasse o que era essencialmente uma ressonância magnética rápida, possibilitando-lhe avaliar as condições internas do corpo de um indivíduo. Para aprimorar ainda mais suas habilidades anatômicas e aprofundar sua compreensão da anatomia humana, Atomic mergulhou em diversos livros didáticos de medicina voltados para estudantes da área médica.
Esses recursos lhe proporcionaram um conhecimento abrangente de anatomia humana, fisiologia e doenças comuns, aprimorando sua capacidade de identificar corretamente lesões e problemas de saúde em qualquer pessoa. Ótimo, sem ferimentos internos ou ossos quebrados. Pensamento atômico e desativou seu scanner. Seus ferimentos são apenas superficiais. Assim que a ambulância chegar, eles tratarão seus ferimentos superficiais. Você ficará bem, disse Atomic enquanto ajudava Austin a se sentar na cadeira de madeira que ele havia criado com um estalar de dedos. Austin não sabia o que dizer. O traje brilhante de Atomic e sua aparição repentina o estavam desconcertando. Sem mencionar a dor latejante que sentia por causa da surra que levou. Ah, ok. Obrigado. Por me ajudar. Não precisa agradecer. É o que eu faço, disse Atomic. Ei, você. Quer ser Power Ranger? Solta a gente, seu filho da puta. Me solta. Os gritos de Mac e Chris foram rapidamente silenciados quando Atomic colocou fita adesiva em suas bocas. Milímetro. HMPH. Isso é melhor. Atomic assentiu. Ao longe, podiam-se ouvir sirenes da polícia. Não se preocupe com esses caras. Eles não podem mais te machucar. No momento em que Atomic estava prestes a decolar, Austin se pronunciou. Austin era um corretor de ações ambicioso e recém-chegado, ansioso para se destacar. No entanto, devido à sua inexperiência e baixa condição financeira, ele sofria maus tratos na empresa. Determinado a progredir na carreira, dedicou-se ao trabalho e absorveu o máximo de conhecimento possível para subir na hierarquia corporativa. Essa intensa concentração o deixou alheio a eventos importantes que se desenrolavam em Nova York, incluindo o surgimento do Homem de Ferro, o ataque no Harlem e a estreia do Atomic durante esse incidente. Quem é você? Perguntou Austin. Um amigo, disse Atomic e disparou para o céu noturno, deixando Austin, Mac e Chris para trás, observando-o deixar um rastro de luz desde o chão. Atomic soltou um suspiro cansado, com os ombros doloridos, enquanto tentava fazer com que sua grande e brilhante construção em forma de mão se dissipasse no nada. No instante em que a energia radiante se dissipou, os 3 ladrões de carros que ele havia capturado caíram sem cerimônia no asfalto, formando montes desajeitados bem em frente a uma movimentada delegacia de polícia no coração de Manhattan. Seus pulsos e tornozelos estavam firmemente presos com amarras de energia cintilante, impedindo qualquer tentativa de fuga. Ao avistarem os ladrões em potencial caindo, 2 policiais saíram da delegacia. Com expressões surpresas, observaram Atomic flutuar no ar. Uma fina camada de energia vermelha brilhava ao redor de seu corpo. Após uma breve saudação aos policiais, ele decolou rumo ao céu. Enquanto sobrevoava a cidade, Atomic não pôde deixar de refletir sobre como não precisava mais dos propulsores sob seus pés e mãos para voar. Durante os 2 meses que passou treinando, Atomic experimentou vários métodos para aprimorar suas habilidades de voo. Sua batalha com a abominação mostrou-lhe que a maneira como voava não era ideal para mudanças rápidas de direção e para usar suas construções. Ele sabia que era possível. A própria Atom Eve conseguia fazer isso facilmente em Invincible. Mas, do jeito que estava, Atomic não conseguia. Não importava o que fizesse, ele não conseguia aperfeiçoar aquele estilo de voo. Isso levou a explorar outros métodos e técnicas possíveis para voar. Vários deles terminaram em fracasso, deixando-o coberto de hematomas, mas depois de incontáveis horas de trabalho árduo, ele encontrou o método perfeito para voar, aquele que melhor se adequava a ele. O novo método de Atomic, que lhe permitiu mobilidade aérea sem depender dos membros para propulsão como antes, foi alcançado ao se cercar de um campo de energia único. Esse campo de energia operava gerando um impulso constante em nível subatômico em todas as direções, manipulando partículas menores que átomos para impulsioná-lo pelo ar. Ao mesmo tempo, ele também diminuiu a densidade do ar em um raio de 5 centímetros ao seu redor, criando efetivamente um ambiente localizado que minimiza a resistência do ar em seu corpo. Essa combinação de geração de impulso e densidade do ar reduzida permitiu que Atomic navegasse sem esforço ao longo dos eixos horizontal, X, e vertical, Y, bem como do eixo de rotação, Z. É claro que Atomic havia percebido que esse novo método de voo era significativamente mais complicado do que sua versão anterior, mas era o que funcionava para ele em sua situação atual. Não só isso, mas depois de aperfeiçoar seu novo método de voo, a mente de Atomic começou a conceber outra técnica que ele poderia teoricamente criar. Em sua luta contra o abominável, Atomic aumentou a densidade do ar ao redor do homem com poderes gama para mantê-lo imobilizado. De forma semelhante a como Eva Átomo manteve Conquista no lugar durante a invasão dos Viltrumitas à Terra no universo de Invincible. Conquista sendo um oponente muito mais forte, capaz de destruir cidades inteiras em segundos com facilidade. Significava que Atômico não tinha dificuldade em manter o abominável, um ser muito menos poderoso que Conquista, congelado no lugar. Com isso em mente, Atomic não pôde deixar de se perguntar se ele conseguiria recriar a técnica infinita de Gojo Satoru de alguma forma. Não seria exatamente a mesma coisa, mas se ele conseguisse recriar a técnica de forma suficientemente próxima para ter uma camada protetora ao seu redor o tempo todo, Atomic seria praticamente intocável a todos os ataques físicos. Com essa nova técnica em mente, Atomic tentou de tudo para criá-la. Mas no fim, não importava quantas horas ou métodos ele tentasse, o resultado sempre era fracasso. Apesar de suas dificuldades em criar sua própria versão da técnica Infinity até o momento, Atomic tinha certeza de que um dia conseguiria desenvolvê-la.
Temos uma chamada no código 1034 vinda da rua 56 Oeste, em Hell's Kitchen. Solicitando. Atomic soltou um suspiro profundo quando o chiado estático do rádio policial embutido em seu capacete interrompeu seus pensamentos, alertando-o para mais um crime relatado. Em uma metrópole extensa como Nova York, a onda implacável de ilegalidade parecia interminável. E depois de 7 horas de patrulha, o peso da fadiga o consumia, seus músculos doíam e as luzes da cidade começaram a se misturar em sua visão periférica. Apesar do cansaço, Atomic agiu sem hesitar. Girou e disparou pelo céu em direção às ruas vibrantes, porém traiçoeiras, de Hell's Kitchen. Conforme a noite avançava, a Atomic sobrevoava toda a cidade para ajudar no que fosse necessário. 20h35. Em um canto isolado do Central Park, um grupo de homens cercou um corredor solitário que fazia sua corrida noturna. Atomic chegou ao local bem a tempo, um escudo brilhante se formando diante dele e do corredor. Conforme os agressores se aproximavam, ele materializou uma barreira cintilante, fazendo com que seus punhos ricocheteassem inofensivamente. Com um aceno de mão, o ar crepitou e os atacantes perceberam que seus sapatos estavam grudados no chão. Grato, o corredor disparou para longe enquanto Atomic garantia que os homens permanecessem presos até a chegada das autoridades. 22h43. Numa esquina no Upper West Side, um carro invadiu a faixa de pedestres e atropelou 2 estudantes universitários. Atomic apareceu no instante. Com as palmas das mãos erguidas, conjurou uma barreira de energia protetora que parou o veículo a centímetros do seu alvo. O motorista, atordoado e embriagado, cambaleou para fora do carro, enquanto os estudantes escaparam ilesos, com expressões de choque e alívio no rosto. Viraram-se para Atomic, agradecendo-lhe enquanto ele desaparecia na noite. 0h12, nos telhados, uma perseguição desesperada se desenrolava enquanto uma mulher fugia de um perseguidor implacável. Atomic observava à distância e com uma explosão de energia surgiu no local, bloqueando o caminho do bandido com uma barreira brilhante. No instante seguinte, ele enviou uma onda de energia cintilante que derrubou o homem, arremessando-o contra uma parede. Atômico continuou seu trabalho como o mais novo herói de Nova York durante a noite. Para dar conta do recado, ele fazia pequenas pausas para descansar e comer quando tinha tempo, mas, fora isso, estava voando e entrando em ação quando necessário. Cada nova interação ajudava a aprimorar o controle sobre seus poderes e a aumentar sua experiência. Ao amanhecer em Nova York, o horizonte cintilava com a promessa de um novo dia. Atomic estava sentado na beira do Empire State Building, observando o nascer do sol. Nunca tinha reparado, mas aquele é o edifício Baxter, murmurou Atomic entre mordidas em seu sanduíche de frango. Capítulo 12. Encontrando o agente Coulson. O iate tomou um gole lento de seu café gelado, a bebida fria um contraste refrescante com o sol quente da tarde que banhava o pátio de sua cafeteria favorita. Ele inclinou a cabeça levemente para trás, apreciando o murmúrio tranquilo da conversa ao seu redor, antes de virar a página do livro em suas mãos. Sobre a mesa à sua frente, uma pequena pilha de livros desgastados aguardava. Ele vestia uma camiseta confortável e desbotada e jeans bem usados. Seu boné de beisebol estava bem ajustado à cabeça, projetando uma sombra sobre os olhos, enquanto os óculos de aros grossos e sem grau que usava serviam para ocultar sua identidade e lhe conferir uma aparência pensativa. Você gostaria de outro iate? Perguntou Greg, um dos funcionários da cafeteria, ao ver a xícara agora vazia de iate. Greg é um jovem universitário que trabalha meio período para ajudar a custear seus estudos na Universidade Estadual de Nova York. Ele e seus colegas da cafeteria já se acostumaram a ver o iate, que aparece quase todos os dias. O iate é o cliente favorito deles porque sempre deixa gorjetas generosas. Stephanie, outra funcionária e estudante com dificuldades financeiras, ficou emocionada quando ele lhe deu uma gorjeta de $200 e quase o abraçou em agradecimento. Sim, se não se importar, disse o iate, dando um sorriso a Greg em sinal de agradecimento. Greg assentiu e entrou no prédio. O iate voltou-se para seu livro sobre agricultura e agronomia. Seus olhos percorreram rapidamente a página, e seu cérebro absorveu o conhecimento com agilidade, graças à sua memória idética e velocidade de processamento. Preciso ter certeza de que sei o que estou fazendo. Não quero criar plantas monstruosas ou qualquer outra monstruosidade sobrenatural por acidente. O iate pensou com uma leve risada. Sabe, você é uma pessoa difícil de rastrear, o iate Wilkins. Ou prefere, atômico, disse Phil Coulson com um sorriso amigável enquanto tomava um gole de seu café preto. Ele estava sentado à mesa atrás de iate, surpreendendo o jovem manipulador da realidade com sua presença repentina. O quê? Quando ele chegou aí? Bem, acho que não deveria me surpreender tanto que a Shield tenha me encontrado. Era só uma questão de tempo. O iate franziu a testa e se virou para encarar o homem. Puta merda, é o Phil Coulson. Meu Deus, ele é mesmo só uma criança. Phil pensou, mantendo sua expressão calma e amigável enquanto os dois se encaravam. Do que você está falando? Disse o iate inocentemente com o livro agora fechado. Embora fosse muito legal ser um super-herói, eu não sou Atomic. Você se enganou de pessoa, senhor. Sou o agente Phil Coulson. Trabalho na divisão estratégica de intervenção, execução e logística da segurança interna, disse Phil. O senhor fez um ótimo trabalho nos despistando, senhor Wilkins. Isso foi muita informação. Mesmo assim, você parece ser um cara legal, agente Coulson, mas eu não sou Atomic.
Aquele cara provavelmente está por aí salvando um gato de uma árvore. Eu só estou tentando estudar. Então, se não se importa, vou indo, disse o Yacht, levantando-se. Eu teria acreditado nisso se não fosse pelo fato de você ter parado de frequentar a escola há 2 anos e não estar fazendo nenhum curso em lugar nenhum, disse Phil. Escute, eu não estou aqui para te deter, eu só quero conversar. Enquanto o Yacht guardava seus livros na mochila, finalmente percebeu algo que havia ignorado durante todo esse tempo. Ao longo da rua, várias pessoas permaneciam nos mesmos lugares onde estavam desde que ele chegará. Normalmente, isso não seria uma cena estranha e passaria despercebido por uma pessoa comum. No entanto, depois de 3 horas com essas mesmas pessoas sem se moverem muito de seus lugares originais, ficou claro que estavam ali por um motivo que ia além de simplesmente apreciar as atrações que Midtown tinha a oferecer. Você diz isso, mas com a quantidade de agentes seus aqui, acho difícil de acreditar, murmurou o Yacht, abandonando a pose de ignorante. Virando-se para a cafeteria, percebeu que todos os clientes e funcionários haviam sumido, assim como as pessoas na rua. Vocês se movem rápido e silenciosamente. Não me admira que Greg nunca tenha voltado com a minha bebida. Os funcionários e outros clientes não foram prejudicados, se é isso que você está pensando. Os outros agentes estavam lá apenas por precaução, disse Phil enquanto se sentava em frente ao Yacht. Escute, Sr. Wilkins, eu acredito que o senhor está genuinamente tentando fazer o bem. Eu posso ver isso em todas as pessoas que o senhor ajudou nos últimos 3 meses. Mesmo assim, você e uma equipe de agentes ultrasecretos vêm me cumprimentar armados até os dentes, disse o Yacht. Enquanto Phil falava, ele enviou um pulso de energia por toda a área imediata, a cerca de 20 metros de distância, para determinar quais armas ou dispositivos a SHIELD havia trazido para recebê-lo. Com a varredura concluída, o Yacht franziu a testa ao ver a grande quantidade de armas que haviam trazido para neutralizá-lo caso as coisas dessem errado. Olha só quanta arma. Isso não é nada legal, agente. O quê? Acabaram as cestas de presentes na loja de lembrancinhas, disse o Yacht. Phil piscou lentamente, um sorriso surgindo em seu rosto. Anos de serviço dedicado a SHIELD aprimoraram sua capacidade de ler as pessoas, transformando sinais sutis em revelações vívidas sobre quem elas eram. Enquanto observava o Yacht, a linguagem corporal do jovem dizia tudo, não havia nenhum traço de medo ou hostilidade em sua postura. O jovem de 16 anos exibia uma calma notável, demonstrando uma confiança tranquila que contrastava com a tensão da situação ao seu redor. Ficou evidente para Phil que as habilidades únicas de Yacht contribuíam para sua compostura, permitindo-lhe permanecer imperturbável diante dos agentes que o cercavam. Pode parar. Eu cuido disso daqui, disse Phil, levando o dedo ao fone de ouvido. Agente Coulson? Certamente você não está falando sério? Perguntou um dos muitos agentes. Tenho certeza. O Yacht observou os agentes ao redor saírem um a um, deixando sozinho com Phil do lado de fora da cafeteria. Nossa, você deve ser muito importante nessa sua organização. O Yacht disse, tentando dar um gole em sua bebida, mas percebeu que estava vazia. Num instante, seu copo foi reabastecido. Quer que eu complete o seu, agente Coulson? Phil piscou surpreso, ao ver as habilidades de Yacht em primeira mão. Era completamente diferente de tê-las assistido em vídeo. Ah, não. Estou bem, disse Phil. Vamos direto ao ponto. Não quero tomar mais do seu tempo. Entendemos que sua identidade é muito importante para você. Fique tranquilo. Apenas um pequeno grupo de pessoas na SHIELD sabe que o Yacht Wilkins é o Atomic. Pode confiar em mim. Agora, sobre o motivo de estarmos aqui, é bem simples. Queremos entender claramente suas intenções e determinar se podemos confiar que você continuará operando como tem feito. Quer saber se eu represento uma ameaça ou não, disse o Yacht, dando um gole lento em sua bebida. Não se preocupe. Não tenho grandes planos de dominação mundial ou de aterrorizar ninguém. Bem, isso não é totalmente verdade. Meu plano é aterrorizar o submundo do crime. O mundo? Vocês planejam operar fora de Nova York? Perguntou Phil. Sim, pretendo ajudar a todos. Não apenas os nova-iorquinos. Não apenas os habitantes dos Estados Unidos. Quero ajudar todos neste nosso pequeno planeta verde e azul. Essa é a minha missão, agente Coulson. O Yacht sorriu, suas palavras sinceras. O Yacht falava sério. 3 meses atrás, quando começou sua carreira como atômico, ele jamais imaginou quão gratificante esse caminho seria. No início, a emoção de usar seus poderes para enfrentar bandidos e criminosos lhe proporcionava uma descarga imediata de adrenalina, uma sensação de justiça feita a cada encontro. Contudo, com o passar do tempo, ele descobriu que a verdadeira recompensa ia muito além da adrenalina. O que lhe trazia verdadeira satisfação era saber que estava fazendo uma diferença tangível na vida das pessoas. Os momentos que passava ajudando os necessitados, oferecendo esperança e mudança com as próprias mãos, tornaram-se a força motriz por trás de suas ações. Foi nessas interações profundas, porém simples, que ele percebeu que não estava apenas lutando contra a injustiça. Estava ativamente construindo um futuro melhor para os outros. O Yacht não conseguia se livrar da sensação de estar experimentando a mesma força interna que muitos super-heróis da ficção haviam enfrentado. No passado, ele sempre se intrigara com o que motivava esses cruzados de capa a vestirem suas máscaras dia após dia, lutando contra vilões e enfrentando obstáculos aparentemente insuperáveis. A resposta foi uma mistura de um profundo senso de dever, um desejo inato de proteger os vulneráveis e a esperança de que suas ações pudessem inspirar mudanças.
Naquele momento ele entendeu que o heroísmo não se resumia a grandes gestos ou poderes sobre-humanos, tratava-se da coragem de defender o que era certo, mesmo quando o resultado era incerto. O Wyatt tinha plena consciência de que não teria chegado a essa profunda conclusão tão rapidamente se não fosse pelo dom singular de possuir memórias de duas vidas. Em sua juventude, ele poderia ter sucumbido às tentações de seus poderes, usando-os de forma egoísta, talvez para acertar contas com um mundo que, em sua opinião, lhe havia virado as costas. A raiva e a dor do passado poderiam facilmente tê-lo levado a usar suas habilidades como armas, em vez de ferramentas para a mudança. Por outro lado, em seus últimos anos, o Wyatt poderia ter usado seus poderes com um ar de autoridade, mas sem uma compreensão adequada da responsabilidade que acompanhava tal capacidade imensa. Ele teria sido como uma criança com um brinquedo novo e brilhante, alheia ao potencial de dano que poderia causar. Movido por impulsos e ego, ele poderia ter feito escolhas mais voltadas para a autopromoção do que para o serviço genuíno aos outros. Agora, porém, o Wyatt se encontrava em uma posição singular. Ao unir a sabedoria e o senso de responsabilidade adquiridos em sua vida adulta com a compreensão crua e direta das dificuldades da vida e a profunda dor da perda de sua família, que marcaram sua juventude, ele se transformou em alguém fundamentalmente diferente. Ele percebeu que não podia mais se dar ao luxo do egoísmo ou da arrogância. Em vez disso, abraçou a difícil verdade de que precisava elevar seu propósito, tornando-se um símbolo de esperança em um mundo repleto de perigos e sofrimento, assim como um de seus outros ídolos. Cada desafio que enfrentou apenas fortaleceu sua determinação de agir como uma força para o bem, um protetor que defendia aqueles que não tinham ninguém. Mesmo com tudo isso em mente, o Wyatt entendia que não era perfeito, todos tinham suas falhas. Ele tinha certeza de que cometeria vários erros em sua trajetória como Atomic. Mas esse reconhecimento não o desanimou, pelo contrário, alimentou sua determinação em se esforçar para ser melhor. Com cada decisão e cada ação, ele buscava honrar as complexidades de seu passado e a promessa de seu futuro. Phil permaneceu em silêncio por um longo tempo, deixando que as palavras de Wyatt o envolvessem enquanto ponderava sobre seu significado. O discurso apaixonado do jovem herói pairava no ar, preenchendo o espaço entre eles com uma energia palpável. Gradualmente, um sorriso surgiu no rosto de Phil, uma mistura de admiração e compreensão suavizando sua expressão. Levantando-se, ele enfiou a mão no bolso e retirou um pequeno cartão de design elegante, cuja superfície brilhava levemente sob a luz tênue. Com mão firme, Phil estendeu o objeto em direção ao Wyatt, o olhar cheio de encorajamento. Acho que já ouvi o suficiente, disse ele com voz calorosa e reconfortante. Boa sorte, Sr. Wilkins. Espero que tenha sucesso em sua missão. Aceite isto. É para o caso de precisar de ajuda algum dia. O Wyatt pegou o cartão e observou Phil caminhar pela rua até desaparecer de vista. Após uma rápida verificação, confirmou que o cartão não possuía nenhum dispositivo de rastreamento. Com um leve sorriso por ter conhecido o homem que uniu os futuros Vingadores, Wyatt guardou o cartão com segurança no bolso. No entanto, uma sensação de inquietação o envolveu como um manto pesado. Saber que alguns membros da S.H.I.E.L.D. agora conheciam sua verdadeira identidade, e por extensão, até mesmo a Hydra, era profundamente perturbador. Ele tentará manter sua identidade em segredo tomando precauções extras, como trocar de roupa longe das câmeras e seguir caminhos tortuosos para casa a fim de evitar possíveis seguidores. No entanto, ele percebeu que devia ter cometido algum erro que permitiu a S.H.I.E.L.D. descobri-lo. Apesar disso, ele sabia que pouco podia fazer naquele momento além de continuar avançando. Embora suas habilidades estivessem se desenvolvendo rapidamente, dando-lhe uma nova sensação de poder e confiança, ele entendia que isso não o tornava invulnerável. Cada movimento tinha que ser calculado e cada interação avaliada, especialmente com a S.H.I.E.L.D. ou a Hydra agora em seu encalço. Espero que Coulson estivesse falando a verdade quando disse que apenas algumas pessoas sabem quem eu sou, pensou Wyatt com um suspiro. Pegando seus livros e mochila, Wyatt saiu da cafeteria. Antes de sair, colocou um envelope branco com dinheiro para pagar a conta e uma gorjeta generosa para Greg embaixo de um prato. Capítulo 13. Perseguição ao amanhecer. Numa casa aconchegante e convidativa situada no coração do Queens, Peter Parker, de 15 anos, estava sentado no canto da cozinha, ajustando seus óculos redondos com um ar distraído. O sol da manhã entrava pela janela, lançando um brilho quente sobre o cômodo, que estava perfumado com um leve aroma de café fresco. Enquanto segurava uma tigela de cereal, sua atenção foi subitamente capturada pela conversa animada do apresentador do noticiário matinal. Endireitou-se na cadeira, esquecendo-se da colherada de flocos que tinha na mão, quando uma figura chamativa em vermelho e branco surgiu na tela, despertando nele uma onda de excitação e curiosidade. Não acredito, é a Atomic, disse Peter, animado, chamando a atenção de sua tia May Parker. Ela se virou para a pequena televisão na cozinha e assistiu a uma repórter entrevistando vários nova-iorquinos. Olá, eu sou Christine Everard, da View Old News. Estou em Nova York esta manhã para compartilhar várias entrevistas que realizei com pessoas que foram salvas pelo novo e misterioso herói, Atomic, disse Christine, uma jovem e atraente mulher de cabelos loiros, aos telespectadores. A imagem mudou para mostrar dois jovens parados em uma esquina. Estávamos passeando pelos bares da cidade quando, de repente, 4 bandidos nos cercaram. Eles tinham uma aparência realmente assustadora e queriam nosso dinheiro e nossos sapatos, disse um dos jovens, Carlos.
Bem na hora em que iam nos atacar, o Atomic apareceu de repente, fez surgir mãos gigantes e brilhantes e os afastou com um tapa. Jeff, o segundo jovem, assentiu. Foi incrível. O Atomic até disse que gostou dos meus sapatos. Tipo, o quê? Que demais. A imagem mudou novamente para mostrar uma mulher de meia-idade com óculos de sol, Lucy. Em suas mãos, ela segurava um pequeno cachorro branco. Lá estava eu, passeando com minha preciosa filhinha para fora do Prospect Park, quando um idiota dirigindo um Camaro quase nos atropelou. Fiquei apavorada pela minha princesinha. Mas bem na hora em que aquele imbecil ia nos atingir, o Atomic pousou entre nós e levantou o Camaro no ar. Dá para acreditar? Mais uma vez, a imagem mudou para um homem calvo vestindo um macacão azul marco. Ele estava parado em frente a uma oficina mecânica novinha em folha e reluzente. Então, eu estava voltando para minha loja, Little Marcos, na Greenwich Avenue, depois do meu horário de almoço. Mas quando cheguei, encontrei tudo em chamas. Meu sustento inteiro estava queimando bem diante dos meus olhos. Marco fungou dramaticamente antes de continuar. Foi aí que o Atomic pousou do céu. Ele literalmente apagou as chamas. Mas não parou por aí. Ele fez um gesto com a mão, e minha loja queimada foi restaurada ao seu estado original, exatamente como era quando eu a abri 15 anos atrás. Deixa eu te contar, no começo eu não gostei do cara. Mas depois disso, ele é gente boa. Uma série de entrevistas envolventes se desenrolou, cada uma oferecendo um vislumbre das diversas experiências com a Atomic. A atmosfera vibrava de expectativa a cada novo vídeo revelado, mostrando indivíduos únicos ansiosos para compartilhar suas histórias pessoais e encontros com a Atomic. Suas vozes apaixonadas e perspicazes pintaram um retrato vívido do impacto que a Atomic teve em suas vidas. Peter, completamente absorto nas histórias que se desenrolavam, exibia uma expressão de entusiasmo sem limites enquanto mexia distraidamente seu cereal, agora uma papa mole em sua tigela. Inicialmente ele ficou radiante ao descobrir que seu herói, o Homem de Ferro, era ninguém menos que Tony Stark, um dos gigantes intelectuais que ele profundamente admirava. Mas assim que ele saboreava essa revelação, o surgimento do Atômico surgiu, cativando a imaginação do público menos de um mês após a estreia do Homem de Ferro. Peter, o que você ainda está fazendo aqui, campeão? Você vai perder o ônibus. Sem falar daquela excursão que você estava tão animado para fazer, disse Benjamin Parker ao entrar na cozinha. Ah, droga, você tem razão. Desculpe, tia May, eu preciso ir, exclamou Peter, largando sua tigela de cereal amassado, pegando a mochila e saindo correndo de casa. Até mais. Tenha um bom dia, gritou May, mas Peter já estava do lado de fora. Aquele garoto, ele me lembra cada vez mais o Richard, disse Ben enquanto se sentava à mesa. May se aproximou e colocou uma xícara de café fresco à sua frente. O que me faz lembrar? Será que aquele garoto está bem? De quem você está falando, querida? Perguntou May enquanto se sentava. Ah, nada. Só alguém que conheci num parque há algum tempo. Enquanto Peter corria ao lado do ônibus que partia, ele não fazia ideia dos eventos que se desenrolariam naquele dia, eventos que mudariam o rumo de sua vida para sempre. O iate e um pequeno grupo de colegas nova-iorquinos se reuniram do lado de fora de uma movimentada loja de eletrônicos, com os olhos fixos em uma das grandes telas de televisão exibidas com destaque na vitrine. A tela cintilava com cores vibrantes, transmitindo um noticiário ao vivo do Comitê de Serviços Armados do Senado em Washington, D.C. O foco central da discussão do comitê foi a possível aquisição da armadura do Homem de Ferro de Tony Stark pelo governo dos Estados Unidos. Porque eu sou a sua dissuasão nuclear. Está funcionando. Estamos seguros. A América está segura. Vocês querem a minha propriedade? Não podem tê-la. Mas eu lhes fiz um grande favor, disse Tony Stark, levantando-se. Com as mãos erguidas, fez o sinal de paz para a grande multidão de autoridades governamentais ao seu redor. Eu privatizei com sucesso a paz mundial. Ao ouvir sua declaração, todos na sala se levantaram e o aplaudiram de pé. O que mais vocês querem? Por enquanto, eu tentei entrar no jogo com esses palhaços idiotas, disse Tony, dirigindo-se aos membros da comissão. Bip para você, Sr. Stark. Ó bip para você, amigo. A sessão foi encerrada. A sessão foi encerrada por hoje, disse o senador Cernes com uma raiva mal disfarçada. Seu palavrão acabou sendo censurado pela transmissão de televisão. Você foi um prazer. Cara, Tony Stark é demais, disse um dos espectadores com os olhos arregalados. Não sei. Se ele nem sequer ouve o governo, a quem ele responde? Disse outro observador mais cauteloso. Cara, que se dane o governo. Revirando os olhos, o iate se afastou da discussão acalorada. Ele não tinha a menor vontade de ouvir duas pessoas discutindo seus pontos de vista. Ainda assim, é bom que as coisas continuem seguindo os eventos do MCU. Pelo menos, tudo está indo como eu esperava. Não deve demorar muito para o ataque à Stark Expo acontecer. Preciso ficar de olho nisso. O iate pensou ao chegar a um cruzamento. Ele e vários outros esperaram o sinal abrir para atravessar. E agora, o que eu devo vestir para aquela festa para a qual a Kit me convidou? Ontem, o iate recebeu uma ligação inesperada de Kit.
que o informou animadamente que ela e vários outros alunos da escola Xavier para jovens superdotados estavam organizando uma festa na mansão. Wyatt não pôde deixar de achar um tanto peculiar que Charles Xavier permitisse que um evento social como aquele acontecesse. Afinal, a mansão não era apenas uma escola, era um santuário para jovens mutantes, e festas descontroladas estavam longe de ser a norma. Apesar das reservas iniciais, Wyatt não conseguia conter a empolgação. Haviam sido meses de trabalho incessante e dedicação às suas responsabilidades como Atomic. O peso de tudo aquilo começara a afetá-lo, e ele percebeu que precisava urgentemente de uma pequena pausa. A ideia de se divertir com os poucos amigos que havia feito, relaxar e aproveitar um pouco da tão necessária alegria era exatamente o que ele precisava. Então, deixou de lado suas preocupações e aguardou ansiosamente uma noite de risos, dança e talvez até um pouco de travessura na mansão. Isso me lembra que preciso levar um presente de agradecimento para o Logan. Se não fosse por ele, eu estaria parecendo uma lata de refrigerante amassada. Wyatt pensou, dando uma risadinha. Sem aviso prévio, um esquadrão de carros de polícia, com as sirenes tocando e as luzes piscando como sinais de alerta urgentes, passou em alta velocidade pela direita de Wyatt, perseguindo um veículo que zigue-zagueava perigosamente pelas ruas. O som agudo das sirenes cortou o ar, atraindo a atenção de curiosos que pararam no meio da conversa com os olhos arregalados de surpresa. Eles se reuniram nas calçadas com uma mistura de perplexidade e excitação estampada no rosto, enquanto a perseguição em alta velocidade se desenrolava diante deles, com motores rugindo e pneus cantando. Isso nunca acaba, murmurou Wyatt, correndo para um beco. Após se certificar de que não havia pessoas ou câmeras à vista, o terno de Wyatt brilhou sobre ele. Já trajado com sua fantasia, Atomic alçou o voo e perseguiu os veículos em alta velocidade. Enquanto sobrevoava as ruas da cidade, as pessoas que estavam embaixo olhavam para cima e o viam passar por elas com um rastro de luz vermelha atrás dele. Olha, é Atômico. Caramba, Casey comigo. Atomic ignorou as vozes abaixo dele, deliberadamente desviando-se da cacofonia de gritos e berros que cortavam o ar. Seus olhos permaneceram fixos em seu alvo, um veículo esquivo serpenteando pelo trânsito matinal. O carro manobrava com destreza, desviando-se de motoristas assustados e evitando o número crescente de carros de polícia que o seguiam como uma matilha de lobos famintos. Dentro do veículo em alta velocidade, Flint Marko e Alexander Oern trocaram olhares de alegria, suas risadas ecoando em meio à tensão. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto observavam as sacolas de dinheiro empilhadas nos bancos traseiros, cada uma delas repleta de ganhos ilícitos. A emoção do assalto bem-sucedido se entrelaçou com a adrenalina da perseguição, alimentando sua bravata enquanto se deleitavam com a fuga audaciosa. Que golaço! Alexander riu enquanto Flint fazia a curva derrapando. Quase atropelou um corredor, não fosse uma mão brilhante que o puxou de volta. Ei, você viu aquilo? Perguntou Flint, olhando pelo retrovisor e não vendo nada além dos carros da polícia em perseguição. Do que você está falando? Não estou vendo nada, disse Alexander, virando-se para olhar para trás. Com a atenção voltada para a confusão atrás deles, estavam alheios à mulher que atravessava a rua com um carrinho de bebê. Só quando a terrível constatação os atingiu é que perceberam o perigo, e tudo o que puderam fazer foi gritar em uníssono com a mãe aterrorizada. Flint pisou fundo no freio, mas os pneus cantaram em protesto, incapazes de superar a velocidade em que ele dirigia. O tempo pareceu se esticar enquanto a inevitável colisão se aproximava, um momento de tirar o fôlego suspenso no ar. Num instante, uma barreira cintilante de energia vibrante envolveu a mulher e seu filho, elevando-os em segurança acima do solo e lançando um brilho etéreo ao redor deles enquanto Atomic descia graciosamente do alto. Com um gesto preciso e imperativo das mãos, o veículo de Flint e Alexander mudou de direção. Transformou-se em fumaça, lançando nuvens de poeira em espiral no ar e impulsionando os dois criminosos para frente a velocidades vertiginosas. Enquanto eram arremessados pelo ar, os movimentos ágeis de Atomic culminaram no movimento deslumbrante do pulso. De repente, uma enorme luva de beisebol brilhante materializou-se, estendendo-se como um escudo inflexível, pronta para interceptá-los. Ela prendeu os dois criminosos no ar, suas expressões de espanto congeladas em descrença enquanto eram apanhados como se fossem bolas de beisebol. Você está bem? Perguntou Atomic enquanto colocava a mulher delicadamente no chão. Ele também examinou a criança e constatou que ela estava bem. Ela sentiu em silêncio e rapidamente foi verificar como estava o bebê. Oh, graças a Deus. Obrigada. Atomic assentiu firmemente, mantendo o foco inabalável enquanto ajudava gentilmente a mulher a se afastar da rua. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados em descrença, e seus membros pareciam se mover lentamente, como se sua mente estivesse lutando para processar o que acabará de acontecer. Fique de olho neles, instruiu Atomic a um dos espectadores, um jovem que assentiu prontamente com uma expressão séria diante da ordem de Atomic. Ao redor deles, uma multidão começou a se formar, cativada pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. Várias pessoas estendiam seus celulares, registrando o momento em fotos e vídeos, seus murmúrios de incredulidade pontuando o ar. Nos fundos, Flint e Alexander tentaram escapar com seus sacos de dinheiro, mas foram rapidamente impedidos quando o dinheiro se transformou em grandes serpentes feitas de correntes de aço. Elas se enrolaram em seus corpos e com um puxão os derrubaram no chão. Ei, esse era o nosso placar.
Alexander gritou, mas foi rapidamente silenciado quando o ar ao redor dele e de Flint ficou exponencialmente pesado. Ele os pressionava contra o chão, fazendo com que lutassem para respirar. Vocês dois, sabem o que quase fizeram? Quase mataram uma mulher inocente e seu filho. E por quê? Dinheiro, disse Atomic em voz baixa, fazendo Alexander e Flint suarem frio. O que vocês estavam pensando? E isso foi um acidente. Não foi nossa intenção. Flint conseguiu dizer com dificuldade. Atomic permaneceu em silêncio e aliviou a pressão sobre eles. Ele se virou para a polícia que finalmente havia chegado. Parado, gritou um dos policiais com a arma em punho. No chão. Agora. Ei, vocês não sabem quem ele é? Gritou uma jovem da multidão. Seu corte Chanel preto, curto e desgrenhado, emoldurava seu rosto, acentuado por vibrantes mechas violetas na franja. Com olhos castanhos determinados, ela apontou para a figura que se postava desafiadoramente diante dos policiais. Aquele é o Atomic. Ele acabou de salvar aquela mulher e aquele bebê do perigo e fez o trabalho de vocês. Então, que tal abaixarem as armas e mostrarem um pouco de respeito? A tensão no ar se dissipou quando sua voz ressoou com convicção, comovendo os espectadores ao seu redor. Um a um, mais pedestres se juntaram a ela, ecoando seu apoio a Atomic. Suas vozes coletivas se tornaram mais altas, transformando a cena antes silenciosa em uma cacofonia de solidariedade. Os policiais trocaram olhares nervosos. Suas expressões oscilando entre autoridade e incerteza ao perceberem a força do sentimento público que se unia em torno do herói inesperado. Atomic olhou em volta para o apoio que estava recebendo e sorriu levemente por trás de sua viseira. Com um pequeno aceno de mão, as correntes de aço que prendiam Alexander e Flint se transformaram em algemas. São todos seus, disse Atomic à polícia e começou a pairar no ar. Ele se virou para a garota de cabelos curtos, Chihaya Gogo Tumago, de 17 anos, acenou com a cabeça para ela e voou para longe. Gogo observou Atomic voar para longe com um sorriso. Que legal! Capítulo 14, a festa. Assim que se aproximou o suficiente do chão, o iate mergulhou em direção à densa mata. Com um movimento rápido transformou seu traje, vestindo um conjunto apropriado para a festa, composto por uma camisa social impecável com botões bem ajustados, por dentro de calças de alfaiataria. Em suas mãos, ele segurava uma caixa luxuosa e muito cara contendo uma garrafa de The Last Drop 1970 Glenrotch Single Malt Scotch Whisky, um presente que ele havia escolhido cuidadosamente para Logan. Após uma última checagem para garantir que sua roupa estivesse apresentável, o iate saiu das sombras das árvores. Ao emergir, a grandiosidade da mansão Xavier se revelou diante de seus olhos. No entanto, o ambiente era diferente desta vez. A longa entrada de carros estava repleta de atividade, com um fluxo constante de veículos entrando e saindo. O iate observou vários adolescentes saindo dos carros, suas risadas e entusiasmo ecoando pelo ar enquanto eram rapidamente conduzidos para dentro da mansão. Isso não tem como dar errado, brincou o iate, indo em direção à porta da frente. Ao chegar lá, ouviu o som de música alta do outro lado. Depois de bater com firmeza na porta, o iate deu de cara com Evan Daniels. O iate. Bem-vindo à festa, disse Evan, fazendo um gesto para que o iate entrasse. Kit, curte. Olha quem está aqui. Ao entrar na grandiosa mansão, o olhar de Wyatt percorreu o ambiente opulento. O hall de entrada com iluminação tênue fervilhava de energia enquanto ele observava grupos de adolescentes reunidos por todo o amplo salão. Alguns riam e dançavam ao som da música animada que pulsava das caixas de som, enquanto outros seguravam bebidas coloridas nas mãos e conversavam animadamente em grupos. Alguns estavam reunidos em torno de mesas repletas de petiscos tentadores, e suas risadas ecoavam pelas paredes ornamentadas. Wyatt, você conseguiu! Kit abriu um enorme sorriso e correu para dar um abraço apertado em Wyatt, fazendo quase derrubar a caixa de uísque. Logo atrás dela vinha Kurt, agora disfarçado de humano, com um sanduíche na mão. Uau! Você trouxe álcool! Que legal! Não. Este é um presente de agradecimento para o Sr. Logan, disse Wyatt, erguendo a caixa para mostrá-la. Ele olhou em volta e percebeu a ausência de muitos adultos. Até Jean e Scott estavam faltando. A propósito, onde ele está? Logan está em missão, então não volta tão cedo, disse Kurt entre mordidas. Ah, aliás, sou eu, Kurt. Estou disfarçado, sussurrou ele por fim. Sim, eu percebi pela sua voz. Acho que vou entregar isso ao professor então. Onde ele está? Perguntou Wyatt. Ah, bem, você vê. Kit riu nervosamente enquanto brincava com uma das mechas da franja. Ele está meio fora de si. Mas não se preocupe. Nós tínhamos permissão para dar essa festa. Wyatt cantarolava uma melodia suave, assentindo lentamente enquanto processava o que Kit acabará de dizer. Ele conseguia ver através da mentira dela como se fosse uma janela transparente, mas não ia estragar o clima sendo um chato. Ele estava ali para se divertir e reencontrar os amigos. A maior parte da interação com eles tinha sido por telefone ou internet. Com Kurt e Evan, os três se tornaram amigos de jogos quando tinham tempo livre para se dedicarem a batalhas online juntos. Já com Kit e Rogue, suas interações se resumiam principalmente a trocas divertidas de vídeos engraçados e memes por mensagem de texto.
Por outro lado, os jovens mutantes vinham acompanhando de perto as façanhas de Wyatt como atômico, já sabendo que ele era o herói esquivo depois de entenderem como seus poderes funcionavam. A cada nova aparição nos noticiários ou na internet, Kit, Vampira, Evan, Kurt e, por extensão, todos os outros na mansão ficavam impressionados com as ações heroicas de Wyatt. Preciso encontrar o melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Caso contrário, acabarei entrando em colapso, pensou Wyatt. Ao longo dos meses que se passaram, Wyatt desejou visitar seus amigos com mais frequência, mas nunca imaginou que atuar como Atomic tomaria tanto do seu tempo. Ora, vejam só, é o próprio Atom Boy, disse Vampira ao entrar na sala. Ela o agarrou rapidamente e o puxou em direção à pista de dança. Ao fazer isso, deu um sorriso travesso para Kit. Vamos dançar. Ei, eu queria dançar com ele, disse Kit, seguindo-os rapidamente. A atmosfera da festa pulsava com energia enquanto Wyatt se via envolvido pelo entusiasmo de Rogue. A pista de dança estava iluminada por luzes giratórias e a batida contagiante da música atraía a todos para seu magnetismo. Ele podia sentir o ritmo vibrando pelo piso polido sob seus pés. Rogue, com os cabelos balançando enquanto se movia, o incentivou a se soltar. Vamos lá, Wyatt. Mostra uns passos pra gente, provocou ela, girando e rindo. Levado pelo momento, Wyatt baixou a guarda, deixando o espírito despreocupado da noite tomar conta. Ele riu e começou a dançar também. Mesmo assim, fez questão de manter a caixa de bebidas por perto. Não seria bom perdê-la perto de um bando de adolescentes irresponsáveis. Kit juntou-se a eles com uma pirueta exagerada, o sorriso radiante. Vocês são péssimos. Dancem como se ninguém estivesse olhando, gritou ela, dando uma cutucada brincalhona em Wyatt. Sua risada contagiante alimentou o entusiasmo deles e logo, estavam todos envolvidos em uma amigável competição de dança, cada um tentando superar o outro com movimentos cada vez mais ridículos. Isto é mais do que de vanguarda, exclamou Weber Torque, mais conhecido como Arcade por aqueles em seu círculo íntimo. Enquanto manipulava habilmente os mecanismos complexos do capacete de cérebro, a luz intensa do salão principal iluminava os aparelhos de alta tecnologia que o cercavam. Seus dedos deslizavam sobre os controles com entusiasmo. Ao seu lado, Rich Wilde permanecia em silêncio, os olhos fixos nas telas piscantes, absorvendo cada detalhe da operação que se desenrolava. Após alguns instantes de reconfiguração, o zumbido baixo das máquinas preencheu o ar enquanto os sistemas do computador começavam a reconhecer os comandos de Weber. Sim, funcionou, exclamou ele com um sorriso de orelha a orelha, enquanto as barreiras digitais se dissolviam diante dele, concedendo-lhe acesso ao vasto mainframe da cérebro. Suponho que tem algum jogo passando lá, perguntou Rich, inclinando-se sobre Weber. Ah, espero que sim. Weber sorriu e mergulhou mais fundo nos arquivos do computador. Enquanto seus dedos digitavam freneticamente, várias janelas contendo grandes quantidades de informações sobre diferentes indivíduos dentro da escola de Xavier surgiram. Mas, em sua empolgação e confusão, Weber acreditou que essas janelas fossem perfis de personagens de videogame. Quem são essas pessoas? Perguntou Rich. Quem sabe? Personagens de jogos talvez, disse Weber. Legal. Eu certamente poderia usar isso no meu trabalho de informática. Você pode baixar esse arquivo? Sem problema, eu gravo um DVD para você. Weber digitou sem parar e após alguns segundos, uma bandeja de disco se abriu, revelando um novo disco contendo os perfis dos alunos da escola. Aqui está. Agora me deixe em paz. O Arcade precisa se concentrar, disse Weber. Rich sorriu para o CD em suas mãos. Ok. Vou só subir rapidinho, dar uma passadinha e já volto. Tá bom. Tanto faz, disse Weber, despreocupado, absorto demais nos arquivos e sistemas do computador. Ele nem olhou para Rich quando ela saiu da sala, com um sorriso malicioso no rosto. Isso parece promissor. Sala de perigo. Conforme a noite avançava, Wyatt sentiu uma onda de alívio o invadir enquanto relaxava com seus amigos. Evan e Kurt saíram da mesa de petiscos, com restos de salgadinhos pendurados na boca. Nós dominamos a arte dos petiscos, declarou Evan orgulhosamente, segurando um prato repleto de guloseimas. Mas não tão bons quanto nossos passos de dança, retrucou Kit, desafiando os meninos com um rebolado dramático que provocou risinhos da multidão próxima. Conforme a noite avançava, eles fizeram uma pausa à parte, ofegantes e revigorados pela energia da festa. Era exatamente disso que eu precisava, admitiu Wyatt, olhando para o brilho de felicidade que iluminava seus rostos. É bom estar perto de um grupo de pessoas da minha idade em vez de um bando de marginais e criminosos. Chega de Atomic por hoje, sussurrou Kit, dando-lhe uma cotovelada no ombro. Só Wyatt, a máquina de dança. Com isso todos brindaram com seus copos, cheios, é claro, de ponche sem álcool. Mas quando estavam prestes a voltar para a festa, o rosto de Rogue se contraiu ao ouvir vários bips de seu relógio de pulso. Temos um problema, disse ela. Vocês se trocam muito rápido. Esses uniformes são macacões ou algo assim? Perguntou Wyatt enquanto corria ao lado de Kit, Evan, Vampira e Kurt. Todos estavam vestidos com seus uniformes dos X-Men, enquanto Kurt voltava à sua aparência azul e peluda. O próprio Wyatt se transformou em uma versão tática preta e cinza de seu traje atômico, sem a capa e o capacete.
Todos estavam correndo pelos andares inferiores da mansão Xavier a caminho da sala de perigo. Segundo a vampira, havia alguma perturbação ocorrendo dentro da sala de simulação, que era extremamente perigosa. Não é bem um macacão, é mais como uma peça de duas partes, na verdade, disse Kurt. Agora não. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Com tanta gente lá em cima, temos que impedir o que quer que esteja acontecendo antes que alguém perceba, disse Rogue ao virar a esquina. Todos continuaram correndo e finalmente chegaram às portas da frente da sala de perigo. Elas estavam lacradas, mas era possível ouvir fracamente sons de explosões e estrondos. Droga, tem alguma coisa errada lá dentro. Não consigo abrir a porta, disse Rogue, enquanto todos os seus comandos falhavam no painel de controle ao lado das grandes portas. Vou desligar tudo por dentro, disse Kurt. Quando ele estava prestes a se teletransportar para a sala de perigo, Wyatt colocou a mão em seu ombro. Calma aí, Kurt. Não é prudente se jogar numa situação desconhecida sem antes avaliá-la. Se os sistemas estiverem ativos, você pode estar correndo para o perigo, disse Wyatt, baseando-se em sua curta, porém esclarecedora, experiência como vigilante. Nossa, você pode ter razão. Obrigado por se preocupar, cara, disse Kurt para Wyatt, que sorriu em resposta. Kurt pescou surpreso ao observar uma mudança notável no comportamento de Wyatt. O semblante relaxado que ele demonstrara a noite toda havia desaparecido. Em vez disso, Wyatt estava ereto e imponente, com os ombros largos e alinhados, irradiando confiança e autoridade. Essa mudança não passou despercebida pelos amigos, que trocaram olhares curiosos, percebendo a alteração na atmosfera ao redor de Wyatt. De certa forma, aquilo os fez lembrar de Scott quando ele era o líder, mas ao mesmo tempo de uma maneira ainda mais intensa. Kit, você pode dar uma olhadinha rápida lá dentro e ver se tem alguém no quarto? Perguntou Wyatt a Kit, que rapidamente saiu do seu torpor. Sim, um segundo. Ela disse e atravessou parcialmente a porta. Do outro lado, percebeu que não havia ninguém na sala de perigo. O caos e a destruição emanavam das armas e sistemas internos, que pareciam estar em pane. Sem mais nada para ver, ela recuou. Que estranho. Não tem ninguém lá dentro, mas, é como se a sala estivesse enlouquecendo por algum motivo. Que estranho. Se não tem ninguém aí, por que o quarto está ficando fora de controle? Perguntou Evan. Ou há algum tipo de mau funcionamento nos sistemas da sala, ou... disse Rogue, arregalando os olhos ao perceber o pensamento que não havia verbalizado. Ou tem alguém na sala de controle, disse Wyatt. Kit, Kurt e Evan pareceram preocupados antes de se virarem para Wyatt e Rogue. Precisamos chegar à sala de controle. Rápido. Sigam-me, disse Rogue e começou a correr pelo corredor. Enquanto o pequeno grupo corria em direção à sala de controle, várias miniguns surgiram das paredes e do teto. Num instante começaram a disparar uma saraivada de tiros na direção deles. Wyatt franziu a testa e puxou o capacete. Atrás de mim. Os 4 X-Men correram atrás de Wyatt enquanto ele criava uma grande barreira à frente deles. Os disparos da minigun atingiram a barreira, mas ricochetearam inofensivamente. Com outro gesto de mão, Wyatt enviou uma onda de energia pelo corredor, transformando as miniguns em grandes brinquedos de plástico. Uau, que legal, disse Eva enquanto continuavam correndo. Quanto falta? Perguntou Wyatt. Estamos quase lá, disse Rogue. Em sua jornada até a sala de controle, o grupo encontrou diversos obstáculos adicionais. Obstáculos que Wyatt, Evan e Kurt superaram com seus poderes. Não demorou muito para que chegassem às portas da sala de controle. Sem perder mais tempo, Wyatt desmaterializou as portas. Não acredito. É o Arcade? Perguntou Kit, surpresa ao ver seu colega de classe. Para onde eles foram? Nossa, essa inteligência artificial é de outro nível, disse Weber com uma risadinha infantil enquanto digitava. Saltando no ar, Wyatt voou para trás de Weber e removeu o capacete de cérebros de sua cabeça. Ei, ainda é minha vez. Weber sibilou e se virou. Ele piscou confuso, vendo Wyatt em seu traje atômico. Uau, que diabos! Você não é, apague as luzes, disse Rogue, colocando a mão no pescoço de Weber e o nocauteando rapidamente. Como ele entrou aqui? Essa é uma boa pergunta. Todos se viraram e viram Scott e Jean, cansados e irritados. Eles também estavam com seus uniformes dos X-Men. Scott se virou para Wyatt e ficou momentaneamente surpreso com sua presença. Vocês todos têm algumas explicações a dar. Valeu, pessoal. Festa ótima, disseram alguns jogadores de futebol americano da Bayville High School antes de saírem da garagem da mansão. Evan, Kit e Kurt acenaram em despedida até que os últimos convidados da festa sumiram de vista. É uma pena que tenhamos perdido, disse Evan com um suspiro. Cara, eles comeram toda a comida enquanto a gente lutava pelas nossas vidas, lamentou Kurt, segurando uma bandeja vazia. E agora temos que limpar a bagunça que eles fizeram, suspirou Kit enquanto os três atravessavam a entrada principal da mansão. O hall de entrada era um cenário caótico, bem diferente da elegância habitual. Restos de móveis quebrados jaziam espalhados pelo piso de mármore, suas bordas lascadas refletindo a luz. Pilhas grotescas de lixo descartado, vestígios de uma festa descontrolada, formavam montes nos cantos. Manchas pegajosas de bebidas derramadas e restos de comida manchavam o piso, antes imaculado. Kit observou a bagunça com uma mistura de frustração e resignação. Ótimo, murmurou, cruzando os braços enquanto se preparava para a árdua tarefa que a aguardava. Está tudo bem, pessoal.
Deixem isso comigo, o iate sorriu e emanou uma onda de seu poder. Em uma cascata de energia, o cômodo voltou ao seu estado limpo e imaculado de antes da festa. Cara, seus poderes são incríveis, disse Evan, maravilhado e aliviado por não ter que limpar a enorme bagunça. Kurt assentiu junto com ele, admirado com o fato de tudo estar exatamente como estava. Até os móveis estavam consertados como novos. Kit não disse nada, apenas deu um gritinho de alegria e abraçou o iate em agradecimento. Vocês não deviam ter feito isso. Limpar essa bagunça foi o castigo deles, disse Scott enquanto ele, Jean e Vampira entravam na sala. Afinal, o que vocês estão fazendo aqui? Essa festa também foi ideia de vocês? Kit franziu a testa e soltou o iate. Antes que pudesse falar, o iate se aproximou de Scott. Eles ficaram cara a cara, graças à semelhança de altura. O iate tinha uma expressão firme, enquanto Scott estava com as sobrancelhas franzidas. Limpei a mansão porque podia e queria. É isso que amigos fazem, nós nos ajudamos. E além disso, antes daquele cara do fliperama começar a mexer nos seus sistemas vulneráveis, todo mundo estava se certificando de que ninguém fizesse bagunça. Então, que tal você dar um desconto para eles? Disse o iate, não gostando da atitude de Scott. Muito bem, vocês dois. Vamos nos acalmar, disse Jean, colocando-se entre os dois jovens. O importante é que ninguém se machucou. Ainda haverá punições por dar uma festa, mas vamos evitar discussões, ok? O iate e Scott continuaram se encarando por mais alguns segundos antes de assentirem com a cabeça. Tanto faz, vamos lidar com o Weber. Ele viu muita coisa hoje, e precisamos descobrir como lidar com ele, disse Scott. O Sr. Torque acredita que tudo não passou de um videogame, disse Charles Xavier ao entrar na sala, surpreendendo todos os alunos com sua chegada antecipada. Mas por precaução, apaguei suas memórias dos eventos desta noite. Ele já deve estar a caminho de casa, sem qualquer lembrança de seus atos. Sinto muito, professor. Assumo a culpa pelo que aconteceu esta noite, disse Scott, com a cabeça ligeiramente baixa, envergonhado. Sim, sentimos muito. Kit, Evan, Kurt e Rogue se desculparam enquanto o iate refletia sobre o que Charles havia dito. O iate refletiu sobre o quão ético seria apagar a memória de alguém. Eu diria que a culpa para todos os lados. Inclusive para um convidado misterioso, disse Charles. O quê? Você quer dizer fliperama? Perguntou Jean. Não, foi outra pessoa. Alguém que orquestrou tudo isso. Inclusive minha viagem. Só para ter acesso à mansão, disse Charles, observando a linha de árvores ao longe. Scott franziu a testa, seu olhar se desviando sutilmente para o iate. O iate, é bom te ver de novo. Gostaria de te agradecer por ter ajudado meus alunos esta noite. Charles se virou para o iate com um sorriso. Eu queria falar com você, mas não queria te interromper das suas atividades como seu alter ego. Ah, não precisa agradecer. Meus amigos precisavam da minha ajuda. É claro que eu teria ajudado, disse o iate. Muito nobre da sua parte. Importaria-se de conversarmos em particular? Há algo que quero compartilhar com você desde que descobri. Por favor, acompanhe-me até meu escritório. Todos os outros, dirijam-se aos seus aposentos. Tenha certeza de que encontrarei a punição adequada para a festa de hoje à noite, disse Charles, conduzindo o iate até seu escritório. Ao se afastar, o iate ouviu uma série de gemidos e resmungos. Olhando para trás, percebeu que Scott e Jean o encaravam com desconfiança, enquanto Kit e os outros acenavam em despedida. Bem, considerando os acontecimentos desta noite, não posso culpar Scott e Jean por acharem que eu estava desconfiado. Mas não consigo deixar de me perguntar o que o intruso queria, pensou o iate enquanto ele e Charles finalmente chegavam ao seu escritório. Por favor, sente-se, disse Charles, sentando-se atrás de sua mesa. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta com o nome de iate. Primeiro, deixe-me prepará-lo para o que tenho a dizer. Veja bem, tenho um amigo no Departamento de Polícia de Nova York, o policial Bradshaw. Ele simpatiza com a nossa espécie e entra em contato comigo sempre que há uma prisão de mutante. Isso nos dá a chance de intervir e acolher qualquer mutante detido antes que o Departamento de Assuntos Mutantes o leve embora. Bradshaw? Esse nome me soa familiar, disse o iate, lembrando-se rapidamente de um dos policiais que tentaram levá-lo para o hospital. Ah, aquele policial. Sim, o policial Bradshaw foi um dos que tentaram detê-lo. Após uma rápida investigação sobre a mancha de sangue em sua camisa, a polícia descobriu que o sangue não era seu. Pelo menos, não completamente. Outra descoberta estranha foi que seu sangue pareceu evaporar depois de um certo tempo. Isso me leva a crer que seu sangue deve ter algum mecanismo de defesa externo, disse Charles. Embora misterioso, esse efeito colateral impediu a polícia de realizar um exame completo para determinar se você possuía o gene X. Mas considerando suas ações ao fugir da custódia, é provável que já o tenham classificado como um mutante. É muita coisa para assimilar, disse o iate, momentaneamente atordoado. Charles assentiu e lhe deu um momento para absorver tudo o que havia dito. Assim que o iate processou tudo, ele continuou. No dia em que o cérebro descobriu você, tive dificuldade em determinar se você era realmente um mutante. Um caso peculiar, mas não impossível. Portanto, no dia em que falhamos em desbloquear todo o seu potencial, tomei a liberdade de examinar seu sangue, acrescentou Charles, com um tom grave enquanto observava os olhos de iate se arregalarem. Veja bem, iate, você não tem o gene X. Você não é um mutante. Capítulo 15, a mensagem. Um grupo de 5 crianças pequenas com cerca de 12 anos podia ser visto pedalando suas bicicletas pelo Central Park.
Risos e gritos podiam ser ouvidos enquanto elas se divertiam sob o sol brilhante. No entanto, nem todas as crianças estavam se divertindo. Na parte de trás do grupo, um menino vestindo roupas de segunda mão lutava para pedalar sua bicicleta velha e desgastada. Anda logo, Sam. Por que você está tão lento? Gritou o líder da matilha ao parar, fazendo com que seus seguidores também parassem. Já estou quase lá. Gritou Sam com o rosto coberto de suor. Isso fez com que seus amigos rissem dele enquanto o observavam se esforçar. Por que você ainda dirige essa lata velha? Peça para o seu pai comprar uma nova. Um dos garotos deu uma risadinha. Ele é pobre, lembra? Que perdedor! Os olhos de Sam ardiam com uma mistura de frustração e constrangimento enquanto ele se afastava dos amigos, que riam e apontavam para ele. Ele olhou para a bicicleta. O quadro não só estava enferrujado como também torto em ângulos estranhos, dando-lhe uma aparência desequilibrada. A roda traseira estava caída, quase plana, como se tivesse desistido dele há muito tempo. A corrente velha tinha pontos ásperos onde a ferrugem tinha deixado sua marca, fazendo com que emperrasse e travasse inesperadamente. A bicicleta tinha sido um presente que o pai de Sam, que passava por dificuldades financeiras, lhe dera no seu aniversário, depois de meses de pedidos insistentes do menino. Apesar de não ter muito dinheiro sobrando, o pai de Sam conseguirá juntar o suficiente para comprar uma bicicleta numa loja de penhores. Embora não fosse uma bicicleta extravagante como as dos seus amigos, Sam ficou radiante por tê-la recebido do homem que o criará sozinho. Ainda assim, com suas emoções jovens e inexperientes, ele não conseguia lidar com as zombarias de seus supostos amigos. As orelhas de Sam ficaram vermelhas e suas bochechas queimaram enquanto ele olhava ao redor do parque e via algumas pessoas observando a cena com curiosidade. Os adultos que Sam acreditava que agiriam em situações como essa não fizeram nada além de assistir enquanto riam dele. Com a visão embaçada pelas lágrimas, Sam baixou a cabeça. Ele não queria que ninguém o visse chorar. Misteriosamente, todas as vozes que antes ecoavam pelo parque silenciaram. As conversas próximas e as risadas de seus amigos haviam desaparecido. Curioso para saber por que tudo havia ficado tão silencioso, Sam olhou para cima e engasgou. Ali, flutuando a poucos metros do chão, estava Atomic em toda a sua glória vermelha e branca. Sua silhueta brilhava levemente enquanto descia com a capa esvoaçando. Quando seus pés tocaram a terra, o brilho desapareceu. Atomic olhou em volta para os adultos no parque e depois se voltou para os amigos de Sam. Seu olhar demorou-se neles por mais tempo, fazendo-se remexer desconfortavelmente. Dentro deles, a vergonha e a culpa cresceram à medida que a mensagem não verbal do herói era transmitida a seus eus jovens, apesar de sua pouca idade. Após ter certeza de que sua mensagem havia sido recebida, Atomic caminhou até Sam e se ajoelhou à sua frente. Olá, eu estava sobrevoando a área e senti que era necessário, disse o herói com uma voz amigável. Ele então se virou para a moto de Sam. Uau, que moto legal. É sua? Assim, senhor, disse Sam, nervoso. Que demais. Ei, qual é o seu nome? Eu sou Atomic, disse Atomic, colocando a mão na bicicleta de Sam. Eu sou o Sam. Prazer em conhecê-lo, Sam. Ei, qual é a sua cor favorita? Bem, eu gosto de azul, disse Sam, segurando com a mão esquerda sua velha camisa azul. Ah, qual é a sua? Perguntou ele, lembrando-se de suas boas maneiras. Pessoalmente eu gosto de vermelho, disse Atomic, apontando para seu terno predominantemente vermelho. Mas não conte para ninguém, ok? É o nosso segredinho. Sam sorriu e assentiu. Após um breve momento, Atomic se mexeu e se apoiou no joelho. Ser alvo de risadas pode ser difícil, Sam. Isso nunca vai mudar conforme você cresce. Mas você precisa se lembrar de se orgulhar de suas origens e de quem você é. Essas pessoas que riem de você não entendem o que você passou. Então não deixe que elas te afetem. Mas, não sei se consigo fazer isso, senhor Atômico, murmurou Sam, alheio ao clarão de luz ao seu lado. Eu sei que você consegue, Sam. Acredite em si mesmo. E se não conseguir, acredite em mim, que acredito em você, disse Atomic, dando um tapinha no ombro de Sam. Em seguida, levantou-se e começou a pairar sobre o chão. Foi um prazer te conhecer, Sam. Espero que você curta sua nova moto. Com um gesto, Atomic disparou para o céu e desapareceu. Sam pescou, confuso com as últimas palavras do herói, e olhou para sua moto, apenas para soltar um suspiro de espanto ao ver o que estava acontecendo. A velha bicicleta surrada com o quadro torto e enferrujado e as rodas gastas, havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma bicicleta azul novinha em folha, com rodas cromadas e um selim acolchoado. A corrente estava em perfeitas condições e bem lubrificada, ideal para as diversas marchas novas disponíveis na bicicleta. A bicicleta tinha até o nome de Sam gravado ao lado do logotipo da Atomic. O rosto de Sam iluminou-se com um sorriso radiante enquanto ele examinava sua bicicleta. Seus supostos amigos o observavam com admiração e inveja, diante do que permanecia um mistério para todos os outros, uma bicicleta cara e de fabricação impecável. Os espectadores próximos não conseguiam conter o sorriso ao ver a cena. Eles também desejavam algo criado pela Atomic. Obrigado, exclamou Sam. A partir daquele dia, Sam viveu sua vida tendo as palavras de Atomic em mente. Elas o impulsionaram a alcançar grandes alturas e realizações extraordinárias. O iate? Ei, o iate, acorda. Serena rosnou e deu um tapinha leve na cabeça de o iate. Ele piscou e olhou para o lado, vendo a expressão irritada dela a poucos centímetros do seu rosto. Você disse alguma coisa? Sim, perguntei, seu idiota.
Perguntei o que você achou do filme, disse Serena enquanto saíam do cinema Apollo, depois de assistirem a um filme de ação, na opinião de Wyatt, bem sem graça. Quer dizer, eu gostei dos efeitos especiais, mas a atuação do ator principal foi tão sem graça. É verdade. Lembra da cena em que ele deveria estar triste quando a esposa morreu? Ele parecia mais constipado do que qualquer outra coisa, disse Wyatt enquanto caminhavam pelas ruas agora reconstruídas do Harlem. Tudo graças ao trabalho árduo das equipes de construção de Nova York e a uma pequena ajuda do próprio Atomic. Então você estava assistindo ao filme. Ficou com esse olhar vago por tanto tempo que achei que tinha desligado. Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Serena enquanto colocava um pouco da pipoca que sobrou na boca. Veja bem, Wyatt, você não tem o gene X. Você não é um mutante, disse Charles. Wyatt franziu a testa ao se lembrar disso. Ele sempre soube, no fundo, que não era realmente um mutante. Suas habilidades eram apenas uma cópia fiel das de Atom Eve, uma pessoa de um universo completamente diferente do seu. Sim, universo. Ele se recusava a acreditar que não fazia parte de um multiverso maior. De que outra forma ele explicaria sua chegada a uma versão diferente do MCU, um universo já conectado ao multiverso? Se ele vivia em um mundo assim, por que o universo de Invincible não poderia existir também? Sobre seus poderes, Wyatt sempre entendeu que não era um mutante. Não, suas habilidades não provinham de uma mutação genética. Provavelmente vinham de algum ser poderoso que ele tivesse encontrado. Quanto ao motivo de ter sido escolhido para herdar essas habilidades, Wyatt não fazia ideia. Apesar de tudo, ele ainda nutria uma pequena esperança de que talvez fosse um mutante. Ser um mutante teria lhe dado um senso de pertencimento em um mundo estranho. Teria lhe dado um lugar para pertencer no mundo. Uma comunidade. No entanto, se os resultados dos testes de Charles fossem confiáveis, Wyatt não era um mutante. Ele não passava de um estranho solitário em um mundo novo. Wyatt não pôde deixar de perguntar. Por quê? Para que ele foi enviado a este mundo? Qual era o seu verdadeiro propósito? Felizmente, agir como Atomic lhe proporcionou a distração perfeita para sua situação. Ser um herói e protetor lhe dava algo em que se concentrar, algo para distraí-lo. Mas quando não estava no papel de Atomic, quando era apenas Wyatt, ele frequentemente se perdia em profunda reflexão. Wyatt essencialmente morreu 2 vezes e foi lançado em um mundo fantástico e perigoso sem aviso prévio. Ele deixou para trás uma família pela qual tinha profundo carinho e amor, apenas para experimentar a dor de perder mais uma. Após a perda que sofreu na juventude, ele se viu relutante em formar novos laços. Mal se importava com sua família adotiva e tinha uma grave falta de amigos. Se é que tinha algum. O mais próximo que tinha de um amigo do sexo masculino era Hector. Um órfão como ele que o ajudava a se orientar pelas ruas da cidade. Hector também foi quem o apresentou à gangue que acabou lhe causando a morte, as Víboras Douradas. Felizmente Wyatt tinha Serena e Luigi em sua vida. Uma pequena parte dele os considerava como sua própria família. Eles eram boas pessoas, e a presença deles o manteve com os pés no chão até seu renascimento. Agora com seus novos amigos na escola de Xavier, o círculo social antes péssimo de Wyatt estava lentamente se expandindo. Esperava-se que a opinião deles sobre ele não mudasse quando descobrissem que ele não era um mutante como eles. Apesar desse crescimento, ele ainda não conseguia se livrar da sensação de estar um pouco sozinho. Não, na verdade não, disse Wyatt finalmente, mentindo descaradamente. É que tenho estado muito ocupado ultimamente. Sério? Tipo o quê? Perguntou Serena, já na metade do caminho de volta para o restaurante do Luigi, onde ela e o pai moravam em cima do prédio. Na verdade, o que você faz o dia todo? Você não vai à escola e ainda não me contou como ganha dinheiro. Wyatt, você é mesmo um traficante de drogas? Wyatt respondeu pegando a pipoca dela e comendo um punhado, o que provocou um grito de irritação. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Eu não vendo drogas. Então, de onde você tira todo esse dinheiro? Você nem me deixou pagar a passagem e a comida. E o que aconteceu com esses músculos? Disse Serena maliciosamente, cutucando Wyatt na costela. Você odiava qualquer coisa que envolvesse trabalho duro. E agora está malhando. Quem é você? E o que fez com o Wyatt preguiçoso e imprestável que eu conhecia há um ano? Wyatt franziu a testa enquanto sua mente voltava ao momento em que foi esfaqueado e sofreu um ataque cardíaco. Eventos que mudaram sua vida para sempre. Nada. Ele simplesmente cresceu e se adaptou, disse Wyatt. E qual o problema de eu te oferecer algo de vez em quando? Antes que Serena pudesse organizar seus pensamentos para responder, ela e Wyatt pararam abruptamente ao verem o restaurante do Luigi. A fachada antes convidativa estava em completa desordem, com as janelas de vidro estilhaçado brilhando ameaçadoramente na luz crepuscular. Cadeiras espalhadas estavam jogadas desordenadamente pela calçada. Por dentro, o restaurante havia mergulhado no caos total. As paredes vibrantes, antes adornadas com murais alegres de paisagens italianas, agora estavam manchadas por respingos de tinta spray. Mesas estavam viradas e pratos quebrados espalhados pelo chão. Papai! Serena gritou horrorizada enquanto ela e Wyatt corriam para dentro do restaurante, ignorando alguns observadores próximos. Luigi, onde você está? Wyatt gritou. Quando estava prestes a enviar um pulso de energia para escanear o restaurante, Luigi contornou as portas da cozinha. Seu rosto estava ensanguentado e machucado. Ao ver o pai naquele estado, Serena correu para o lado dele e o abraçou com força. Wyatt ajudou o homem a se sentar em uma cadeira. O que aconteceu?
Quem fez isso? Perguntou Serena, tremendo, enquanto suas mãos examinavam o corpo do pai e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não é nada, Serena, disse Luigi, sem muita convicção. Não minta para mim, gritou Serena. Vou chamar a polícia, disse Wyatt, mas Luigi rapidamente agarrou seu pulso. Não, sem polícia, gritou Luigi. Isso paralisou Serena e Wyatt. Eles nunca tinham ouvido o homem, geralmente tão alegre, gritar daquela forma. Papai, por favor, implorou Serena. Luigi se virou para a filha e para Wyatt. Ao ver os rostos preocupados deles, ele se comoveu. Há um ano, os negócios estavam fracos. Estávamos à beira da falência. Eu estava desesperado. Acabei fazendo um empréstimo. Um empréstimo que não consegui pagar a tempo, disse Luigi, envergonhado com os olhos fixos no chão. Isso foi um aviso, murmurou Wyatt, seus olhos examinando os danos. Um frio gélido começava a se espalhar por seu peito. Sim, isso foi um aviso. Se eu não pagar a eles em um mês, eles vão. Os olhos de Luigi percorreram a loja e então se voltaram para Serena antes que ele desviasse o olhar como se tivesse se queimado. Eu nunca deveria ter ido até lá. Serena franziu a testa. Ela não era tola, entendia as implicações não ditas nas palavras de seu pai. Mesmo assim, sorriu e abraçou Luigi. Está tudo bem, papai. Nós vamos dar um jeito. Nada vai acontecer, disse ela. Luigi não respondeu. Ele apenas retribuiu o abraço de Serena como se ela fosse desaparecer a qualquer segundo. Wyatt observava a cena à distância com o olhar fixo no pai e na filha. Sentia como se estivesse a invadi-los naquele momento, mas o caos ao redor dissipava essa sensação. Voltou a sua atenção para a entrada destruída do restaurante com o coração acelerado. Tudo que Wyatt queria era vestir seu terno e sair para encontrar os responsáveis por essa confusão, para fazê-los pagar por terem machucado Luigi e ameaçado Serena. A raiva que ele mantinha trancada a 7 chaves começava a ressurgir. Ao ouvir um gemido de dor, Wyatt observou Luigi agarrar seus ferimentos. Ver os ferimentos do homem obrigou Wyatt a se concentrar novamente. Ele sabia que seria impossível encontrar os responsáveis. Não fazia ideia de como eles eram ou quais eram seus nomes. E duvidava que Luigi lhe desse mais detalhes. Ele precisava se concentrar no que podia fazer. Depois de tirar a mochila, Wyatt pegou um kit de primeiros socorros e começou a tratar os ferimentos de Luigi. Ele ficou feliz por ter dedicado tempo a ler todos aqueles livros de medicina e de sobrevivência. Depois que Wyatt terminou de cuidar de Luigi, ele e Serena ajudaram um homem ferido a subir para a casa deles, que ficava acima do restaurante. Felizmente, quem destruiu o restaurante não atingiu a casa deles, deixando tudo intacto. Para grande alívio de Serena. Ela não tinha certeza se conseguiria manter sua fachada de força se sua casa também estivesse em ruínas. Entrando no quarto de Luigi, eles o ajudaram a se deitar para que ele pudesse descansar. Ei, Wyatt, você poderia ficar esta noite? Serena sussurrou enquanto estavam sentados no sofá da sala. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Eu não acho que... Sim, eu fico, disse Wyatt suavemente. Ele nunca tinha visto Serena naquele estado. Ela sempre fora tão confiante, espirituosa e obstinada. Mas os acontecimentos daquela noite a abalaram profundamente. Obrigada, disse ela, encostando a cabeça no ombro dele. Wyatt não sentiu nenhuma excitação ao ter o corpo dela pressionado contra o seu. Ele não conseguia sentir o cheiro de flores perfumadas que Serena exalava. Não, tudo o que ele sentiu foi o tremor do corpo dela. A respiração dela saindo em suspiros trêmulos. O jeito como as lágrimas dela encharcaram sua camisa. Se Serena olhasse para a expressão de Wyatt, veria uma expressão de raiva fria e mal contida. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.